está no site da editora, tá? Então, a gente vai conseguir encerrar um livro e emendar o outro, entendeu? Okay. Aí, quando a gente terminar aqui, que der notícia, eu vou colocar o link direitinho lá no grupo do Conremp, vou colocar a capa, vou pedir para todo mundo ajudar. Léo, é com você. Eu já vi que você está aqui com o stream no YouTube. Quando você quiser começar, amigo. Eu já pedi o meu livro, só avisando. Deixa eu ver. Atenção, acho que vai. Vou pedir para todo mundo ajudar. Pronto, Léo, pronto. Já vi que você está aqui com o stream no YouTube. Caríssimos estudantes, internautas que nos acompanham desde a primeira sessão de lançamento, é com grande honra que começo hoje a nossa quarta sessão e última sessão de lançamento da obra Vulnerabilidade e sua compreensão no direito brasileiro. Eu, Leonardo Pereira, deixa eu só puxar aqui a minha câmera. Olá, eu, como Leonardo Pereira, tive o prazer de acompanhar todas as anteriores e, ao lado do meu amigo Marcos Henrar Júnior, pude acompanhar a riqueza, a qualidade dos artigos que foram lançados nessa obra. Então, Marcos, sem tomar mais tempo nosso e aproveitando o precioso tempo de cada um dos nossos coautores, eu o convido para fazer esse lançamento desta última sessão, parabenizando e registrando a presença da professora Fabiola Lobo, a quem Marcos também vai fazer uma menção e homenagem a uma novidade, né, Marcos? Vou deixar para você, não vou adiantar mais nada, não. Então, a todos uma boa noite. Marcos, é com você a palavra. Léo, meu caro, muito bom falar com você, muito bom estar aqui no canal da editora. Eu queria saudar as pessoas que vão assistir a gente no YouTube, tanto agora ao vivo, quanto vão assistir essa gravação depois. É muito bom estar aqui entre amigos, tá? A gente está na nossa terceiro momento de lançamento do livro de vulnerabilidades, novamente com temas bem diferentes, mostrando a vocês a riqueza de abordagens que a gente pode ter quando a gente escolhe como objeto de estudo um tema desse. Dessa vez eu estou acompanhado, como o Léo já adiantou, da professora Fabiola, que coordena a obra comigo, mas ela vai falar no final. A gente vai começar hoje aqui recebendo a minha colega Patrícia Rocha, que quando foi escolher o tema para tratar no livro, decidiu pelo direito das sucessões. Uma escolha que não é normalmente a primeira escolha das pessoas que estudam direito privado, muita gente corre do direito das sucessões, e Patrícia seguiu o caminho oposto. Ela enfrentou o assunto e traz para o debate a discussão sobre a função social da legítima, traz a discussão sobre a solidariedade familiar, mas não em vida, para depois da morte. Patrícia, seja muito bem-vinda. Queria que você aqui dividisse suas conclusões e os interesses que as pessoas vão encontrar quando lerem seu texto. Bom, boa noite a todos que nos assistem. Boa noite, professor Marcos, professora Fabiola, em nome de quem eu cumprimento os demais colegas presentes aqui na sala, doutor Leonardo, representante da editora que publicou essa obra tão importante, tão relevante e da qual eu me honra muito fazer parte. Como o professor Marcos ele já falou, o tema que eu me propus a tratar é sobre uma função social da legítima. O subtema atrelado a essa ideia seria partir da ideia de uma solidariedade familiar abstrata para começar a visualizar e aplicar a legítima a partir de uma análise casuística da vulnerabilidade dos sucessores. E aí, antes de adentrar ao foco principal da discussão, a gente precisa lembrar que o direito à herança ele encontra-se constitucionalmente assegurado no rol de direitos e garantias fundamentais, lá no artigo 5º, inciso 30, e é regulamentado no Código Civil dos artigos 1784 a 2027. E a transmissão, a sucessão legítima dentro do ordenamento jurídico brasileiro, ela pode se dar tanto por força de lei
ou do exercício da autonomia privada. E, nesse sentido, o titular do acervo patrimonial é ele que escolhe quem serão seus sucessores e a forma como ele atribui o seu patrimônio, depois da sua morte, a estas pessoas. E, nesse caso, nosso ordenamento prevê a possibilidade da coexistência dessas duas modalidades de sucessão, inclusive, em determinadas situações, a imposição de uma sucessão legítima que é baseada na reserva de um patrimônio em favor de alguns herdeiros privilegiados aos quais o legislador dá a denominação de herdeiros necessários. Então, apesar do legislador ele garantir por diversos dispositivos garantir, né, a liberdade de testar, essa liberdade ela não é um direito absoluto, e, na verdade, ela sofre algumas restrições, não só quanto aos sujeitos beneficiados, a forma de disposição, mas, essencialmente, para o que nos interessa no artigo, ao volume de bens passível de atribuição por meio de disposição de vontade. Então, nesse sentido, o legislador ele estabelece que metade dos bens de uma pessoa deve ser obrigatoriamente deferida a essa classe de herdeiros privilegiados, chamado de herdeiros necessários, que, segundo o artigo 1845, é composta pelos descendentes, pelos ascendentes e pelo cônjuge sobrevivente. E especialmente após o julgamento do recurso extraordinário 878-694, quando o STF equiparou os direitos sucessórios do companheiro ao cônjuge, apesar de não tratar especificamente da qualidade de herdeiro necessário do companheiro, reforçou o argumento já majoritário na doutrina e na jurisprudência com relação à atribuição dessa condição de herdeiro necessário também ao companheiro. Pois bem, então, nesse sentido, já que uma parte do meu patrimônio obrigatoriamente, necessariamente, é destinada a esses sucessores, a gente pode falar, inclusive, numa espécie de sucessão forçada, onde se garante um patrimônio mínimo aos herdeiros necessários, do qual eles só poderiam ser privados em face da declaração de sua indignidade ou deserdação, que exclui e lhes retira o direito à herança como um todo. Então, a liberdade relativa à disposição patrimonial gratuita, a gente está falando muito pós-mortem, mas isso também se aplica, essa restrição do direito à legítima também se aplica aos atos de disposição gratuita intervivos, no caso a doação, se encontra subordinada a tão somente a presença de uma relação familiar estreita, próxima com o titular do patrimônio. E aí, diante desse contexto, eu sempre fico me questionando se o sistema normativo do direito sucessório brasileiro, ele, relativa a essa cota legal, ou da legítima, da forma como ele está regulamentado no Código Civil, se ele é adequado a cumprir, de fato, uma função social. E aí, por que questionar essa eventual aplicação da função social à legítima? Porque eu acho que, dentro de uma perspectiva constitucionalizada, as relações jurídicas, na qual se incluem as do âmbito sucessório, elas precisam ser funcionalizadas a partir da afirmação da dignidade de cada um dos seus partícipes. E isso inclui o autor da sucessão e os seus sucessores, em especial os necessários. Então, para encontrar a função social, a gente partiu da ideia de que é necessário identificar os interesses que o legislador ele pretendeu tutelar quando, por meio daquele instituto, daquele direito, com a devida contextualização social, na medida em que o significado de um instituto ou do interesse que o legislador quis tutelar, ele pode variar de acordo com a conjuntura temporal, histórica, geográfica em que ele está inserido. E aí, nesse sentido, é preciso compreender a herança nesse contexto social. O que importa, na minha concepção, em não reconhecer indistintamente o direito a uma reserva patrimonial a determinados sucessores tão somente porque se encontram ligados ao falecido por vínculos familiares.
pois, e, na minha opinião, isso implicaria numa utilização vazia do Instituto da Legítima e acabaria travestindo ele de um assistencialismo sem sentido. E aí, diante desse contexto, o artigo ele pretendeu demonstrar a necessidade de uma flexibilização do paradigma vigente, fazendo com que a reserva da legítima ela passe a ser atribuída em função da comprovada necessidade dos sucessores que estejam em situação de dependência ou de vulnerabilidade econômica para com decujos. Essa vulnerabilidade precisa ser analisada no aspecto temporal, se transitória ou permanente, e levando em consideração diversos fatores: a idade, o estado físico e mental, a incapacidade laboral ou outra circunstância que realmente impeça a concretização da garantia de um patrimônio mínimo a esses sucessores. Então, para não adiantar as conclusões, eu me propus a questionar o limite quantitativo, a própria ordem de chamamento dos sucessores, dos herdeiros necessários, quanto ao quinhão da legítima, se eu deveria observar realmente aquele chamamento sequencial e excludente determinado pela ordem de vocação hereditária, ou era possível inverter ou misturar as classes dos sucessores, com questionamento quanto à inclusão de outros herdeiros necessários, fazendo um paralelo de maneira concreta. Ela acaba sendo visualizada de maneira muito presente na obrigação alimentar, e aí eu convido a quem nos assiste a continuar a leitura do artigo e depois, eventualmente, dialogar comigo eventuais conclusões convergentes ou divergentes. Eu acho que quem lhe ouviu agora, Patrícia, vai entender um pouco o debate que hoje se instalou entre a autonomia do autor da herança, tá? E a reserva de par de bens para proteger os sucessores, e se a gente deve abolir essa garantia da legítima, se a gente deve repensar a legítima. Eu acho que tem opiniões boas e argumentos fortes por dois lados, mas o importante é que quem vai ler o texto vai entender qual é o estado da arte da discussão. Como é que a gente se posiciona em relação a isso? Eu acho que essa é uma contribuição excelente para o livro. E veja como são as coisas. A gente vai sair do livro das sucessões e vai para o livro dos contratos. A gente vai sair de Alagoas, onde você está, e nós vamos agora para Pernambuco encontrar o meu amigo Geraldo Frazão, que além de especialista em meios de pagamento digital, ultimamente está se especializando em aplicações pouco ortodoxas desses meios. E no webinar passado eu prometi a vocês que ele ia trabalhar a utilização do Pix para início de relacionamentos. Então, Geraldo, você é a fala mais aguardada desde a semana passada, tá certo? E é bom você estar aqui conosco, porque aqui no grupo tem de tudo. Tem você que está antenado com Pix, tem o professor Zé Barros, que prefere passar cheque cruzado e descontar na boca do caixa no banco. Então, dentro dessa diversidade de opiniões, de usos dos meios de pagamento, é muito legal a gente entender como é que fica a posição do consumidor de serviços digitais. Vou deixar com você agora, amigo. Ei, Marcos, muito obrigado aí. Boa noite a todos. Gostaria inicialmente de agradecer à editora Foco e aos professores Marcos e Fabíola pelo convite para participar desse livro. E agradeço também a todos que nos assistem. E vou tentar, Marcos, responder também sua pergunta ao final, tá? Eu escrevi um artigo que tem por objeto o estudo da vulnerabilidade do consumidor de serviços financeiros digitais. A gente sabe que, no âmbito da circulação econômico-financeira de bens e serviços, destacam-se os contratos bancários, ou seja, aquela relação jurídica que tem como objeto a intermediação do crédito. Esses contratos são, em regra, não paritários, ou seja, não há uma equivalência no que concerne aos poderes negociar das partes. E isso ocorre tanto no mundo real quanto no mundo virtual. Quando o usuário de serviços financeiros se volta a essa seara digital, ocorre a ampliação desse leque de sujeitos com os quais é possível interagir e também do arsenal de produtos disponíveis. Nesse ambiente, a vulnerabilidade do consumidor não apenas se mantém, mas, de fato, aprofunda-se.
E no espaço virtual continuam existindo grandes diferenças econômicas entre fornecedores e consumidores. E essa é a razão pela qual as normas de proteção delineadas para resguardar o consumidor no mundo real também são aplicáveis no mundo virtual, tendo em vista que a finalidade de neutralizar essa diferença deve coexistir nos dois ambientes. Essa dificuldade de entendimento também se estende para o próprio ambiente tecnológico. O consumidor opera em um meio que não é o seu natural e, por conseguinte, não tem como compreender todos os meandros do espaço que o envolve. Essa nova realidade apresenta particularidades com as quais ele não está afeito, e a complexidade da tecnologia o envolve e oculta dele aspectos que só permanecem visíveis na esfera de controle do fornecedor. Hoje, os contratos bancários expandiram-se por todos os segmentos que se utilizam desse serviço para realizar operações de crédito, depositar valores, fazer aplicações ou simplesmente pagar contas. A disseminação dos bancos digitais, das fintechs, são aquelas instituições que fazem uso intensivo da tecnologia, foi, de fato, o vetor que impulsionou esse mercado. E o fornecimento do crédito é um dos fatores mais importantes da sociedade de consumo massificada. Essa massificação do crédito é um dos componentes responsáveis pelos altos níveis de endividamento da população, que, em regra, não possui noções essenciais sobre crédito responsável, em razão de quê? Das profundas lacunas em sua educação financeira. Os consumidores que se valem de serviços bancários, eles normalmente desconhecem as regras elementares sobre o negócio que estão contratando, e além de não terem, claro, o cuidado de examinar os termos contratuais, aquelas letrinhas miúdas, né? E não exigem os esclarecimentos necessários para concretizar a operação. E na era dos contratos eletrônicos, em especial dos contratos eletrônicos bancários, perde-se a noção de relacionamento entre cliente e instituição, o que gera impessoalidade na relação, porque a contratação é levada a cabo via celular, tablet, notebook e mesmo caixa eletrônico. Daí a necessidade de prestação de informações relativas ao crédito consciente. Nessa linha, a informação correta e precisa é que torna-se mais relevante para o consumidor, quando se deve contratar em consideração que esses contratos são realizados a todo instante na internet. Hoje, a gente não mais toca os produtos antes de adquiri-los, não há mais contato físico. As informações disponíveis na rede é que servem de base para a decisão de adquirir esses produtos e serviços ou não. Também, a outra coisa importante é que o acesso a esses sites de fornecedores de bens e serviços pode levar à coleta irregular de informações sobre o consumidor, registrando dados pessoais, hábitos de consumo e, muitas vezes, instalando programas não autorizados que terminam captando informações sensíveis do usuário para formar um banco de dados que frequentemente é compartilhado com terceiros. Esses dados cadastrais são utilizados normalmente para envio de material publicitário sob a forma de mala direta não solicitada pelo consumidor e configura normalmente publicidade abusiva. Então, a intromissão na vida privada fica facilitada com a multiplicação de processos informáticos que permite essa radiografia da vida digital do cidadão, que termina por agravar sua vulnerabilidade. E agora, indo para a questão que o Marcos colocou logo no início, a gente tem também um surgimento de novos meios de pagamento, a exemplo do Pix, que foi recentemente implantado e que vai incorporar mais funcionalidades, como, por exemplo, a possibilidade de fazer saques em lojas físicas. E também a implantação paulatina do Open Banking até o final do ano, que vai permitir o compartilhamento de dados daqueles clientes que assim autorizarem, né? São tecnologias novas que o grande público ainda está conhecendo ao mesmo tempo inovando. Haja vista, como o Marcos contou antes, a utilização do Pix, que serve para realizar transferência de fundos e que passou a ser utilizado também como ferramenta de relacionamento social, por conta de um campo próprio que existe para a descrição da finalidade da transação, que não existe nas modalidades de TED e DOC. Então, as pessoas passaram a utilizar esse campo para encaminhar mensagens para aqueles relacionamentos que o bloquearam nas redes sociais, nos aplicativos de mensagem, fazendo transferência simbólica de 1 centavo, 5 centavos, R$1. É o chamado Pix Tinder, né? E aqui, Marcos, aproveito para responder
sua pergunta na live da semana passada, que você deixou em suspenso aí, e ainda não estou participando dessa modalidade de relacionamento, mas quem sabe no futuro, né? Pois bem, indo já para o final, são essas questões prementes que envolvem tecnologia que o texto aborda. E aqui deixo o meu convite para que vocês leiam e critiquem o artigo, e agradecendo mais uma vez a oportunidade de participar dessa iniciativa. Muito obrigado a todos. Passo a palavra para você. Meu caro Geraldo, o seu texto, para nós que não estamos acostumados com tantas opções de meios de pagamento, é um alento, porque o senhor organiza as ideias, tá? E acho que quem ficou em casa no ano passado percebeu como é caro o serviço de pagamento. Quanto é que custa um TED no seu banco? Quanto é que custa um DOC no seu banco? Quanto é que custa para fazer uma transferência? Com o Open Bank, com essas formas digitais de pagamento, a gente passa a ter uma concorrência mais acirrada no setor. A gente passa, só você ver a quantidade de maquininhas que são oferecidas na praça, e é difícil para nós que estamos na outra ponta entender a diferença entre cada meio desse, entender quem é o que é o intermediário, qual é a responsabilidade de cada ator dentro desse sistema de pagamentos. Eu acho que você faz isso muito bem quando você apresenta o assunto para a gente. E em relação às tentativas de iniciar relacionamento utilizando o Pix, eu acho que onde tem relacionamento humano, onde tem contato social, as pessoas vão aproveitar qualquer espaço, tá, para poder se relacionar, seja do jeito que for. E o noticiário da semana, Geraldo, é interessante porque o uso mais inventivo que eu vi do Pix foi um cidadão que fez uma transferência de R$100 para a moça e escreveu assim: o valor do depósito é a probabilidade de você aceitar um convite para sair comigo para jantar hoje? Interrogação, tá? Então, veja que a gente vai ter novas aplicações para o Pix, e o que é interessante é o engenho humano. Quando a gente coloca um serviço no mercado, quando a gente coloca um produto para ser utilizado, a gente não sabe onde é que ele vai parar e nem que vai ser o uso dele. E a gente vai seguir aqui nessa conexão do Nordeste, nessa live hoje, ou nesse webinar, Léo, por absoluta coincidência. A gente começou em Alagoas, a gente passou por Pernambuco e agora a gente vai para Sergipe, a gente vai lá para Aracaju para conversar com a professora Tatiane Godard, tá certo? Que escreveu em coautoria, vou deixar que ela apresente a coautora dela, e vai trabalhar da exposição infantil. A gente conversou um pouquinho sobre sharing aqui com a professora Carla Motinho e com a professora Carol Brochado na primeira das nossas sessões de webinar aqui, só que a Tati trata de um tema que é conexo, que é a questão da exploração para fins comerciais, tá? Da imagem de crianças e de adolescentes. Tati, seja bem-vinda, a palavra é sua, minha amiga. Muito obrigada, Marcos. Muito obrigada, amigos, professores que estão aqui. Cumprimento a todos em nome de Marcos e desde já agradeço, né, a oportunidade de tratar de um tema tão delicado e ao mesmo tempo necessário, né, nessa obra coletiva, né, toda dedicada ao sistema de vulnerabilidade, e me parece muito adequado, né, a gente tratar dessa exposição que a gente tem percebido da criança e do adolescente nas redes sociais, ora causada por nós, quase sempre, ora pelas próprias crianças, né, de forma mal direcionada pelos seus responsáveis. Então, criança é vulnerável, adolescente é vulnerável, então me parece um momento oportuno para a gente tratar desse assunto que é delicado, porque quem não tem filhos, quem não tem sobrinhos, netos, afilhados, e quem nunca colocou, né? Vamos fazer aquela pergunta, quem nunca colocou aquela fotografia da festa de formatura, do aniversário, do primeiro brinquedo, de algum ato engraçado, um vídeo que a criança faz, né? Então, a gente precisa refletir esse artigo nosso, que é um escrito meu em coautoria, né, com a Glícia Thaís Salmeron de Miranda, que é uma especialista em criança e adolescente, membro do Conselho Nacional da Criança e Adolescente, então é uma professora que já vem há muitos anos aí engajada nos processos políticos, na formação de políticas e de proteção da criança e do adolescente. Então, nós resolvemos trazer à lume essa situação que é vivenciada por todos nós, tá? Então, nós não estamos aqui para provocar nenhum julgamento antecipado ou, enfim, trazer preconceitos. O que nós queremos realmente aqui é trazer uma reflexão para a gente pensar sobre como as nossas crianças, né, que são os futuros cidadãos do nosso país, né, os futuros governantes, né, as pessoas que estarão aí tratando das leis, que estarão se relacionando, como elas estão sendo colocadas, né, nas redes sociais, seja por elas próprias, porque a gente sabe, sobretudo com o cenário pós-pandêmico, que as crianças elas mergulharam ainda mais no universo das redes sociais, né, do convívio social. E a gente sabe que esse convívio social virtual
ao contrário da nossa geração, da minha infância, da infância de vocês que estão assistindo, de muitos professores, que ficava ali no âmbito da festinha da casa do amigo, onde nossos pais sabiam onde estávamos, com quem conversávamos, ou na própria rua do bairro. Então, geograficamente muito limitado, ao contrário de nós, as nossas crianças, nossos filhos, nossos afilhados, eles estão num universo altamente, né, com poucos mecanismos de segurança, muitos deles até pagos, né, os mais seguros, eles estão em ambientes virtuais altamente incontroláveis hoje, né? Sejam os jogos, sejam as redes sociais, a própria internet, os sistemas de pesquisa. Então, nossos filhos estão, sim, cada vez mais expostos a conteúdos inadequados, a imagens inapropriadas, que vão levar também a comportamentos e conclusões inadequadas acerca de alguns aspectos sensíveis da personalidade humana. A própria construção da personalidade, né, a identidade do eu, né, e aqui, claro, que um psicoterapeuta, um psiquiatra, um psicólogo poderia até navegar melhor por essa discussão, né, sobre o quanto isso interfere na construção da identidade, do ego da criança, do adolescente, mas também com relação às escolhas profissionais, a questão de como entender a vida, o código de ética dos relacionamentos. Então, sim, nós estamos no contexto em que nossos filhos, nossas crianças estão cada vez mais vulneráveis por si só, pelo simples fato de estarmos vivendo no século que estamos vivendo, pelo simples fato de um cenário pós-pandêmico, né, que trouxe também um contexto de adaptação às aulas online. Então, fica-se mais no celular, fica-se mais no computador, no tablet, e por vezes nós, responsáveis, perdemos o controle dessa situação, desse espaço de navegação das nossas crianças. Esse é um problema que nós precisamos refletir, cada um de nós, nas nossas casas, né, com os responsáveis e com as próprias crianças, né, colocando limites, fazendo parte desse processo de educação, mas dentro de uma educação mais de cooperativa, né, uma educação em que se dialoga, né, não perguntando à criança como ela quer navegar, mas criando os limites através de um processo de diálogo. A minha preocupação maior e a de Glícia não foi tratar desse aspecto, e sim como o Marcos muito bem colocou, a exposição, quando ela tem um fim comercial e quando ela é causada pelos próprios responsáveis dessas crianças. Nos parece que é ainda mais grave esse cenário. Por quê? Porque nós que somos responsáveis pela proteção da criança e do adolescente, nós estamos inserindo propositadamente e involuntariamente, do ponto de vista da vontade da criança, esse menor, que não é nem um termo correto atualmente, né, a criança, adolescente, num cenário virtual, e mais com fins lucrativos. Seja porque, por exemplo, esse pai, essa mãe tem uma loja de roupa infantil, seja porque acaba a criança muito bonita, com atributos físicos que se destacam em meio das outras, ou até intelectuais, e acabam recebendo convites de outras empresas que atuam no mundo virtual, para que essa criança seja, na verdade, uma vitrine. E ela acaba se tornando uma vitrine de produtos, né? Às vezes a própria criança acaba sendo o grande produto, né, de um Instagram, de um Facebook, de um site. Então, quais são os riscos que nós, pais, estamos correndo com isso, né? Onde é que isso transborda o nosso poder parental, né, o nosso poder familiar, as nossas obrigações legais, as nossas obrigações morais e éticas para com o nosso filho, e principalmente quais são os efeitos, né, que vai ter na criança no que tange a construção das noções de privacidade, de imagem, de consumo dessas crianças. Como é que elas vão definir? Por isso que eu vou deixar aqui, gente, mais perguntas do que respostas. Eu quero que vocês leiam o artigo, né? Já convido a ler o artigo para fazer aquela análise crítica que a professora Patrícia nos convidou, né? E a trocar uma ideia, porque aqui a gente não quer deixar, aqui a gente deixa uma reflexão sobre quais são os caminhos, né, que muitos pais, muitos tutores estão levando as crianças a adotarem, sem pensar, na verdade, nas consequências do ponto de vista emocional, espiritual, físico, né? Porque, de fato, é um momento muito delicado, o primeiro setênio, o momento da adolescência, que por si só já tem seus conflitos, né? E suas demandas emocionais. Imagine agora você colocando a criança num cenário onde não há público e privado, onde sua imagem é exposta o tempo todo, né? Deturpando muitas vezes os conceitos que deveriam ser saudáveis para o seu crescimento. Então, nós queremos chamar a atenção que, inclusive, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que trata da proteção da nossa privacidade, tem um capítulo específico sobre o tratamento das crianças de idade e adolescentes e reforça a necessidade do uso da imagem, dos dados das crianças dentro do princípio da finalidade. Tem os dados para uso exclusivamente para uma atividade específica e que essa atividade, não diz a lei,
de preferência não seja comercial, né? E se for comercial, dentro também de toda uma proteção, dentro da sua capacidade cognitiva, da sua capacidade de compreender, né, o alcance daquelas situações. Então, o grande desafio aqui é alertar e conscientizar nós, pais, e eu me incluo nisso, né, para o maior cuidado na proteção dos nossos filhos, porque essa exibição excessiva, né, essa exibição excessiva nas redes sociais, ela gera um processo precoce de adultização, de erotização, compartilhamento de dados na internet e até manipulação desses dados por terceiros, né? E também as interferências que eu acho mais grave aí na construção da personalidade da criança e do adolescente. Então, chamo a atenção para esses aspectos, convido vocês a mergulharem nesse artigo, né, que foi escrito com muita dedicação, com muito carinho por mim e por Glícia, e, de fato, se sentirem necessidade também escreverem, aprofundarem o tema, né, já fazendo uma ponte com a LGPD, ou quem sabe até entrando em contato aqui conosco para a gente bater um papo. Espero que tenha trazido aqui a ideia principal, existe muito mais coisas por lá, mas o nosso tempo aqui é um desafio, a gente precisa dar espaço para os outros professores também falarem das suas obras-primas, nesse livro tão aclamado que é o livro de vulnerabilidades. Muito obrigada, gente, uma boa noite a todos. Obrigado, Tati, e veja a riqueza de temas para a gente conversar. Especificamente sobre direito de família, a gente tem o sharing, a gente tem a exploração comercial, a gente teve aqui a discussão sobre gênero e superendividamento, a gente teve discussão sobre as teorias feministas e as mulheres, no texto que a Elisa traz para a gente no livro, e tantos outros temas para conversar. Mas hoje a gente também trouxe uma questão patrimonial. O professor Geraldo já tratou para a gente dos meios de pagamento dos serviços digitais e uma interação com o consumidor. E o próximo tema é um tema que diz respeito a... acho que não é a primeira escolha, não é a primeira lembrança das pessoas quando pensam em vulnerabilidade. A gente associa a vulnerabilidade ao idoso, a gente associa a vulnerabilidade à criança, à adolescente, a gente associa a vulnerabilidade ao consumidor. Mas será que você que está assistindo a gente associa a vulnerabilidade a um empresário? Que empresário é esse? De que atividade a gente está falando, tá? E a gente começou em Alagoas com Patrícia, a gente vai voltar para Alagoas com o meu amigo, professor Zé Barros, o decano aqui do grupo. Zé, seja muito bem-vindo, tá? Obrigado pela contribuição no texto. Vou deixar você apresentar a sua coautora no texto. Tá? A palavra é sua, meu amigo. Só tem que abrir o microfone, está fechado. Fechei para não atrapalhar os outros, acabei de abrir. Boa noite, minha gente. Queria, antes de tudo, agradecer o convite e a publicação na pessoa do Dr. Leonardo, pela editora Foco. Agradecer o convite para participar da obra do meu compadre e sempre parceiro de sala de aula na UFAL, no SESMAC, na UFPE, professor Marcos Zerá, e professora Fabiola, que acabou sendo até, junto com o meu orientador do doutorado, a minha orientadora. Ela fez, inclusive, a minha colação de grau enquanto diretora da faculdade. Então, a gente, nesse grupo do Conhemp, todo mundo sempre anda muito de mão dada, sempre junto, sempre um apoiando o outro. E, como a gente costuma dizer, é realmente uma família. Então, queria agradecer a vocês, primeiramente, agradecer a editora Foco, mas também expor aqui esse texto que eu tive o prazer de escrever. Porque já faz um tempo que eu falo isso em sala de aula, e inclusive cheguei a discutir com quem escreveu comigo, a professora Fabiola é orientadora hoje dela, a professora Paula Falcão, e que eu tive o prazer de orientar no mestrado, e agora acabo passando o bastão com uma enorme honra para a professora Fabiola, que está tocando ela no doutorado. E é uma menina que eu tenho muito orgulho de ter sido professor dela, de ter trabalhado com ela, de trabalhar com ela realmente, e gosto muito de quando a gente escreve junto. E uma das minhas inquietações era justamente esse texto. Quando o Marco disse, olha, vamos escrever um livro sobre vulnerabilidade. O próximo do grupo é vulnerabilidade. O que vamos escrever? Eu pensei logo, a vulnerabilidade do empresário. Primeiro porque meu foco de pesquisa sempre acaba recaindo um pouco mais no direito empresarial do que em outros ramos do direito privado. Mas talvez essa facilidade, para não dizer essa abertura que eu acabo tendo na sala de aula, de acabar dando aula em direito do trabalho, direito civil, direito empresarial,
acaba me dando também essa visão de que, de fato, o empresário não é aquilo que a gente imagina muitas vezes. O empresário ele não pode ser encarado como um super sujeito. Mas, infelizmente, a gente tem correntes que tratam dessa forma. E por isso que Marcos destacou aqui muito bem. Não é a primeira pessoa que a gente vai pensar como vulnerável empresário. Porque, normalmente, a gente parte da premissa de que empresário é um super sujeito. Super sujeito por quê? Pelo abuso do poder econômico na condição de empregador, pelo abuso do poder econômico na condição de fornecedor, seja, respectivamente, nas relações de trabalho, seja nas relações de consumo. Só que a gente tem que entender que empresário também ele não se relaciona apenas com outras figuras que absolutamente se presume a vulnerabilidade, como consumidor e trabalhador. Ele também se relaciona com outros empresários. E aí vem a discussão se haveria, de fato, uma simetria ou não entre empresários. E as relações contratuais deveriam ser tidas como simétricas. Sempre, absolutamente simétricas, encarando o empresário, repito, como um super sujeito. Será que de fato isso acontece? Gente, talvez a gente poderia aplicar esse direito empresarial em outros países, em outras nações, em outras economias que você tenha uma estabilidade muito mais sólida de moeda e de economia do que a gente tem aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a gente pode dizer que a atividade empresarial ela não é homogênea, ela é heterogênea. E essa heterogeneidade que a gente tem no direito empresarial faz com que eu não possa impor de forma absoluta uma simetria contratual, uma paridade contratual. Por quê? Porque enquanto eu estou falando de grandes indústrias, uma grande indústria que produz aparelhos eletrônicos, por exemplo, e que vende para redes do varejo, grandes redes de varejo, às vezes, muitas vezes multinacionais, eu posso sim presumir essa simetria e posso entender que não vai haver uma vulnerabilidade. Só que eu não posso pensar da mesma forma quando eu verifico que boa parte do empresariado brasileiro ele é de pequenos e médios empresários. Se a gente for ver, o médio ele já é praticamente esquecido na nossa legislação, porque ele é colocado junto com o grande. Então, o hiperempresário, o grande empresário e o médio empresário é uma coisa só, ou seja, passou de um rendimento bruto anual de R$ 4.800.000, que é o teto para o empresário de pequeno porte, você já é grande empresário. E aí o tratamento é único para todos os casos. Só que abaixo disso eu tenho um pequeno empresário, que, para quem não sabe, representa a geração de emprego de praticamente 60% a 65% dos empregos no Brasil. Então, a gente não pode esquecer que este pequeno empresário ele tem uma importância social muito grande. E quando ele se relaciona com outros empresários, vem a dúvida. Será que a gente presume essa simetria, essa paridade para esses casos? E essa presunção é juris tantum ou iure et de iure? É absoluta ou é relativa essa presunção? Como a gente vai trabalhar isso? Se a gente der uma lida nos projetos de código comercial que tramitam no Congresso, praticamente hoje a gente só tem um, que é o do Renan Calheiros, mas a rigor teríamos dois, o do Vicente Cândido e um do Renan Calheiros, tramitando respectivamente do Vicente Cândido na Câmara dos Deputados, que arquivou, e o do Senado, que esse está andando, que praticamente o texto é muito parecido um com o outro. Num grau muito mais radical, o do Congresso, ou da Câmara dos Deputados, o projeto ele tratava como se houvesse uma simetria para todos os contratos. Chegando a um ponto, e isso também se repete no projeto do Senado, a dizer que, independentemente de qualquer princípio, exceto o constitucional, o Senado fala isso para ver se salva, se dá um ar de constitucionalidade para o projeto. Independentemente de qualquer princípio, não vai se afastar as regras do código, óbvio, se esse código for aprovado. E esse código, em alguns momentos, ele trata como se houvesse uma simetria absoluta, muito mais forte no projeto da Câmara, que está arquivado, e um pouco mais brando no projeto do Senado, que está tramitando e que provavelmente deve ser aprovado. A última notícia que eu tinha ouvido
era que depois da aprovação da Lei 13.874, que é a Declaração de Direitos e Liberdades Econômicas, que fez uma alteração muito forte no Código Civil, em especial nessa parte dos contratos, inseriu o artigo 421-A, que fala justamente do que eu estou tratando aqui, ficaria relegado a segundo plano. Isso eu ouvi de uma notícia que foi dito de um colega que participou da elaboração do anteprojeto, mas logo depois eu já ouvi do ministro da Economia, ele dizendo que o Brasil precisa, para poder crescer, a aprovação desse projeto. Eu não acho que o projeto seja ruim ou de todo ruim, mas ele tem coisas que a gente tem que ter cuidado, porque ele trata a economia do Brasil como se fosse de empresários homogêneos, todos iguais, todos no mesmo patamar. E isso já é difícil em países de primeiro mundo. Imagine no Brasil que a gente tem hoje, com crises cíclicas e que acabam atrapalhando esse desenvolvimento econômico. Nesse caso, a gente precisa de que eu gostei da forma que foi elaborado o artigo 421-A do Código Civil, porque ele diz o quê? Presume-se, mas presume-se de forma relativa, não é uma presunção absoluta, presume-se a simetria e a paridade dos contratos civis e empresariais. A gente está falando de contrato empresarial, então vamos deixar de lado aqui o contrato civil por enquanto. Nos contratos civis e empresariais, mas o foco é empresarial. Mas essa simetria ela vai poder ser afastada de acordo com o julgamento do caso concreto. Qual a minha preocupação? O que eu vejo que falta nessa situação? Falta um estudo, não necessariamente do legislador, mas por parte da doutrina, de quais seriam os critérios para você afastar essa presunção. E aí, justamente, é que eu vejo a abertura para a discussão sobre as diversas teorias sobre vulnerabilidade. Então, você tem vulnerabilidade informacional, vulnerabilidade jurídica, vulnerabilidade técnica. Existem várias formas de vulnerabilidade. E no direito, a depender do ramo do direito, muitas vezes a gente acaba até confundindo figuras que não devem ser confundidas. Por exemplo, a vulnerabilidade com hipossuficiência. O CDC separa muito bem, mas quando vai se falar no direito do trabalho entre vulnerabilidade e hipossuficiência, a doutrina bate cabeça nesse momento, porque aí a gente não sabe se eles estão falando de vulnerabilidade ou, de fato, de hipossuficiência, quando estão tratando sobre a questão do dirigismo do empregador sobre as atividades, sobre a vida profissional do empregado e a subordinação do empregado em relação ao empregador. Então, a gente precisa ter uma adequação melhor para entender quais seriam as condições, quais seriam os critérios para afastar. E aí, no texto, eu trago uma proposta de vários critérios que a gente poderia estar utilizando. Então, a distinção de vulnerabilidade, de hipossuficiência, algumas teorias aceitas e não aceitas de vulnerabilidade, porque a gente tem algumas teorias que são mais radicais, mais revolucionárias por alguns autores, outras mais aceitas, já mais pacificadas na doutrina. E aí eu trago isso para a gente poder fazer uma discussão e acabo fazendo uma avaliação de alguns contratos em que a gente verifica uma clara vulnerabilidade reconhecida, inclusive, pelo legislador. Por exemplo, contrato de shopping center. É inegável que o contrato de shopping center é um contrato empresarial. Por quê? Porque o shopping, seja na forma de um condomínio, de uma associação, o shopping faz negócio, enquanto atividade empresarial, com lojistas. E este contrato empresarial, praticamente é um contrato que, se a gente fosse ver em outras áreas, teria muito mais cláusulas abusivas sendo reconhecidas do que o normal. E uma das coisas que eu costumo dizer é que, em termos de direito empresarial, a atipicidade do contrato tem duas características. Uma boa, não engessa o contrato, deixa ele flexível para eu poder discutir as cláusulas contratuais, e mais fluida atividade econômica. Então, essa fluidez é importante para a atividade econômica, mas, por um outro lado, ela também pode servir como um fator de geração de demandas e de crises. Por exemplo, a atipicidade nos contratos de shopping center tem possibilitado que os shoppings, em geral, cobrem 13º aluguel. Então, além dos 12 aluguéis, 13º aluguel, e depois um 14º ou 15º. Sob que justificativa?
Natal, Dia dos Namorados e Dia das Mães. Pronto. E por que não Dia dos Pais? E por que não Páscoa? Então, surgem situações de vulnerabilidade e, por conta disso, as leis e projetos de lei têm protegido esses empresários, mesmo que na ideia geral sejam grandes empresários em relação a empregado ou consumidor, eles, em relação aos outros empresários, eles são vulneráveis. Logo, com base em princípios, em especial em princípios como isonomia substancial, a gente vai adequar como vai ser trabalhada essa simetria ou assimetria. Então, convido vocês, também como Patrícia, também como Geraldo, também como Tatiane, a ler o nosso livro e ver algumas discussões. Eu sempre sou prolixo, Marcos já me cortou aqui o tempo, disse, se você não parar de falar agora, eu corto seu microfone e nunca mais você fala para a editora e nem escreve livro. Então, vou devolver a palavra para o Marcos. Você veja que aqui a gente aproveita a chance da moderação para exercer o poder, entendeu? Então, brincadeiras à parte, Zé, eu acho que essa temática do microempreendedor individual, do empresário que é franqueado, tá? Daquele que está subordinado a uma locação de shopping, nesses tempos de crise, e agora com as discussões em torno da variação dos índices de correção dos contratos, são temas que se socorreriam bastante da leitura do seu texto. Tá? Então, para a gente perceber que o livro tem tanto um viés patrimonial quanto tem um viés existencial. E eu tenho agora a grata satisfação de passar a palavra aqui e convidar a organizadora do livro, a professora Fabiola Lobo, primeiro para falar um pouquinho sobre esse projeto, sobre o livro de vulnerabilidades. E no segundo momento a gente traz para vocês uma boa notícia hoje para poder a gente fechar aqui a nossa conversa. Professora Fabiola, seja muito bem-vinda, a palavra é sua. Só abrir o microfone. Pronto. Boa noite a todos. Eu externo minha satisfação de estar participando entre amigos, né? Gostaria de saudar todos na pessoa do Leonardo Pereira, da editora Foco, por abraçar esse projeto. E eu inicio pegando um pequeno trecho, na verdade, a abertura do prefácio do livro, que eu tive esse prazer de dividir com o nosso amigo Marcos, e que é exatamente a pergunta que ele começa. Afinal, o que significa ser vulnerável no direito brasileiro? Isso daí só demonstra o quanto esse livro ele é atual e relevante para a gente pensar. Por quê? Porque antes a gente tinha uma ideia de um grupo específico, criança, depois ampliamos para consumidor, mas hoje, na verdade, nós temos vários grupos de vulneráveis. Então, nós conseguimos, aqui com esse livro, Marcos também já reforçou, e eu agora retomo mais uma vez, nós conseguimos visualizar a vulnerabilidade nos contratos, nós conseguimos visualizar nos idosos, no consumidor, no empresário, na criança, nas relações de gênero, nas famílias. Então, a gente percebe que há esse diálogo, mesmo também, como o Marcos bem ressaltou, tanto no campo existencial como no campo patrimonial, e mostra efetivamente que todos nós, em alguma medida, somos vulneráveis. Então, na medida que você tem o avanço da tecnologia, você tem também o aumento dos riscos e, consequentemente, o aumento das vulnerabilidades. Léo iniciou dando conta que os dados da Serasa, salvo engano, foi isso, não foi? Foram vazados. Então, quer dizer, nessa situação, nessa circunstância, todos nós somos vulneráveis. Então, ao invés de um grupo, nós temos vários grupos de vulneráveis. E é interessante também que antes nós tínhamos essa ideia da vulnerabilidade como pressuposto para as relações de consumidor, relações de consumo, da criança, mas, aditado a isso, nós temos agora o conceito de hipervulnerabilidade. Então, como o Zé Barros acabou de colocar, o professor Zé Barros, nós temos várias perspectivas dentro de uma classificação. Então, nós temos uma vulnerabilidade informacional, nós temos uma vulnerabilidade técnica, jurídica, econômica, e eu adito ainda mais um outro, o virtual, como o professor Geraldo também fez referência a isso.
Então, nós estamos nesse mundo de avanços e, ao mesmo tempo, em que as vulnerabilidades, há uma potencialização dessas vulnerabilidades. Como a professora Tatiane também bem colocou, a exposição demasiada nas redes é um problema e, paradoxalmente, em grande medida causada pelos pais. Quem deveria ter a proteção, dar a proteção, o dever de cuidado, o dever jurídico, e, no entanto, é que está expondo. Então, a gente percebe o quanto esse livro é importante para para estabelecer esse diálogo e estabelecer esses questionamentos que todos os autores enfrentaram, né? Claro que muitas questões estão em abertas, mas foram postas exatamente para permitir essa reflexão de temas tão atuais. E aí, Marcos, no caso específico desse artigo, ele foi também feito em coautoria, com a Cora Cristina Ramos Barros Costa, que é doutoranda do programa de pós-graduação da UFPE, é minha orientanda, e o nosso artigo é proteção jurídica da hipervulnerabilidade do idoso superendividado na sociedade de consumo. Então, nós temos aí dois conceitos, a hipervulnerabilidade, ou seja, é uma vulnerabilidade agravada, e o superendividamento, que, como o Geraldo bem falou, esse superendividamento, infelizmente, está se revelando. Por quê? Porque você tem um acesso facilitado ao crédito, mas, ao mesmo tempo, não existe a cognoscibilidade da informação, ou seja, a informação pode ser prestada, mas nem sempre significa que ela foi compreendida. E ainda tem um agravante, porque você tem aquelas letrinhas miúdas que resta saber se ela foi compreendida e, mais ainda, sequer foi lida. Ainda tem esse detalhe, que são dois momentos distintos. Uma coisa é você ter acesso à informação, perfeito. Você está ali, mas você leu e compreendeu. Então, essa situação é trazida por Geraldo, dessa falta de informação, ou dessa informação na sua plenitude do sentido de informar, enquanto direito do consumidor de ser informado, evitaria, em grande medida, essa situação do superendividamento, pelo menos, talvez, uma conduta mais preventiva do superendividamento, dessa situação recorrente de superendividados. E mais ainda quando você vê do idoso. Eu não tenho esse dado, eu não sei se o Banco Central eventualmente tem esse dado, de pessoas superendividadas já nessa fase da vulnerabilidade agravada. E também nós temos um dado da nossa realidade muito interessante, que em 2017, houve uma alteração no Estatuto do Idoso, exatamente para contemplar como prioridade especial os maiores de 80 anos. Quer dizer, é uma nova realidade da sociedade brasileira, porque está aumentando a expectativa de vida. E em relação aos demais idosos. Então, abaixo de entre 60 e 80, você tem o chamado idoso jovem. Quer dizer, é uma categoria muito interessante que foi criada. E claro que tudo isso daí também reverbera nessas consequências da questão da falta de compreensão dessas informações, do acesso ao crédito, qual é do crédito responsável, me valendo aí das palavras de Geraldo. E vejam como é interessante. Eu peguei esse dado ontem, embora tenha sido de outubro de 2016, mas é uma projeção do IBGE para 2060. Foi feito um levantamento de 1980 até 2060. Então, em 1980, nós tínhamos, já arredondando, 685 mil idosos acima de 80 anos. Em 2016, esse número passou para 3.459.000. E a projeção para 2060 são 19.112.000 de idosos acima de 80 anos.
Então, vejam que essa ideia da vulnerabilidade, o quanto isso também vai refletir diretamente nesse aumento dessa expectativa de vida da nossa realidade brasileira. Então, Marcos, mais uma vez, eu parabenizo aí a sua organização desse livro, que, sem sombra de dúvida, você consegue, você tem esse poder de organizar, e foi em excelente hora termos tocado esse projeto, que a Editora Foco permitiu que se transformasse de um projeto para uma obra real, para a gente permitir essa discussão no nosso meio. Muito obrigada a todos, e eu devolvo a palavra aí, Marcos, para você. Joia. Professora Fabíola, eu acho que, olhando para o livro, quem for ter a oportunidade de ler, vai perceber o seguinte: você não vai ver vulnerabilidade com os mesmos olhos que você via antes da leitura. Se a gente conseguir deixar uma mensagem no final dessas 3 sessões do webinar, eu acho que isso resume bem qual foi a proposta. O livro não encerra as discussões, muito pelo contrário, ele apresenta para as discussões. Vai ser útil para um colega advogado que esteja preparando uma petição e buscando fundamentação, para alguém que vai decidir e está na mesma dúvida de qual é o caminho que vai seguir. Para aqueles que estão pesquisando, oxalá o livro sirva como uma fonte de várias indicações bibliográficas. E é muito bom a gente começar com a editora, Léo, uma parceria que eu espero que seja a primeira de muitas. Mas eu disse a vocês que ia deixar a professora Fabíola para o último, para a gente aproveitar também aqui e celebrar mais uma conquista, e celebrar mais um bom momento. No ano passado, acho que os que estão aqui na sala tiveram chance de acompanhar ao vivo, eu estava entre eles, a gente teve a possibilidade de assistir à banca de defesa de tese de titularidade da professora Fabíola Lobo, a primeira professora titular na Universidade Federal de Pernambuco. Naquela época, ela tratava do tema da multiparentalidade, um tema muito pouco abordado no direito brasileiro, tá? Um tema com vários desdobramentos, não só no campo da família, no campo das sucessões, e em outros ramos do direito, por exemplo, no campo do direito previdenciário. A gente precisa ter um ponto de partida, entender qual foi a origem do Instituto, entender como é que o Instituto vem se desenvolvendo, qual é o impacto do entendimento dos tribunais sobre o assunto. E, Léo, meu amigo, a casa é sua, mas me permita a alegria de divulgar aqui com os colegas que estão assistindo a gente a capa do livro da professora Fabíola Lobo, que já está disponível em pré-venda no site da editora, tá? Para quem se interessar e acompanhar e poder ver o sumário e poder ver a apresentação do livro já disponível num preço especial na editora. Professora Fabíola, meus parabéns, tá? Chegar à cátedra não é para todo mundo. Chegar à cátedra no ano da pandemia, menos ainda. Conseguir defender a tese com sucesso e escolher um assunto de uma enorme repercussão social. Eu acho que isso é algo que merece ser comemorado, e que bom que, mais uma vez, a Editora Foco abraçou o projeto, e a gente agora tem um projeto concretizado em livro que vai permitir um acesso de um número muito maior de pessoas às ideias que estão inscritas no trabalho. Eu não posso terminar esse momento aqui sem lhe dar os parabéns pelo lançamento do livro, lhe dar a chance de, pelo menos, convidar as pessoas a ler o livro. Eu tenho certeza que o Léo não vai deixar barato, que vai querer fazer um evento específico para o lançamento do livro, para explorar mais um pouquinho. Mas, antes da gente terminar, eu devolver a palavra para ele. Meus parabéns, a palavra é sua, não mais para falar de vulnerabilidade, mas para falar agora de multiparentalidade. Lembre que seu microfone está fechado. Bom, obrigada, mais uma vez, aí pelas palavras carinhosas. Obrigada, Léo, também. Confesso que o filho ficou muito bonito. Já estou lambendo a cria, como se diz. Muito obrigada aí por todo o carinho, por toda a atenção aí com o livro. Espero que atenda aos interesses, porque, como o Marcos bem colocou, é um tema que eu resolvi enfrentar, mas eu resolvi enfrentar numa modalidade crítica ao Instituto da Multiparentalidade. A gente, quando fala em multiparentalidade, pode achar que tudo são flores e que, na verdade, não é bem assim. E, por essa razão, eu fiz um trabalho, procurei fazer um trabalho muito crítico.
e eu espero que essa crítica seja bem recebida. Então, agradeço imensamente a força que eu recebi, e não por acaso, já de primeira mão, os agradecimentos, um deles, né, então, estão exatamente aos integrantes do grupo de pesquisa Constitucionalização das Relações Privadas, que o tempo possibilitou a formação de uma família socioafetiva. Então, Barros, é como você disse, né? A gente acabou criando essa amizade, um segurando o braço do outro, e num momento extremamente difícil de pandemia, todo mundo vulnerável, mais ainda, né? Outra perspectiva de vulnerabilidade, mas que bom que deu certo, e eu agradeço imensamente a vocês, todos. Obrigada, Marcos, obrigada, Léo. Eu vou devolver a palavra para o Léo, já aguardando a data do evento que ele vai organizar para tratar especificamente do livro. Meu amigo Léo, que a gente continue nos encontrando em outros livros, celebrando outras edições. Parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Acho que a editora foi a que mais se destacou na época da pandemia, que soube ocupar o espaço da rede social, que soube ser ágil na publicação dos livros para manter a discussão dos temas que estão acontecendo à mão dos leitores, à mão das pessoas que gostam do trabalho que vocês estão fazendo. Para você, para a Roberta, para os demais membros da equipe, meus parabéns, eu te devolvo a palavra, meu amigo. Marcos, prezados coautores dessa obra, Fabíola, eu, em nome da editora Foco, carrego um enorme piano aqui de tentar agradecer a altura da confiança de vocês, o trabalho que ora apresentamos. Para nós, quando um projeto como esse nos chega às mãos, é um desafio e uma honra enorme. Desafio de ter sido escolhido e uma honra ter que trabalhar com gente tão capaz como todos vocês demonstraram ser. Em especial, hoje, eu gostaria de agradecer a paciência, ao profissionalismo, a capacidade do Marcos Enhart. Não tinha tido a oportunidade de tê-lo como co-host em nossos eventos, e se Fabíola assim permitir, Marcos já está escalado para a live de lançamento, porque seguramente não terei palavras e competência para concorrer com você, Marcos. Então, Fabíola, querendo e permitindo, será o nosso host de lançamento da obra Vulnerabilidade. Muito prazer. Eu gostaria de deixar registrado aqui a todos que, não só para essa obra, mas para todos os demais, o Marcos Enhart disponibiliza um cupom de desconto que é Marcos Júnior, JR20, que pode ser utilizado nessa obra e em outras tantas, assim como no dia da live da Fabíola eu divulgo o dela específico também. Então, a todos, muitíssimo obrigado. Espero que aqueles que nos acompanharam durante essas lives possam ter o prazer, o deleite da leitura. Eu, como disse em nossa primeira live, quando peguei para fazer o vídeo de lançamento, eu olhei para os temas e falei, não, vocês vão ter que me dar licença, porque os temas são instigantes demais e fazem parte do nosso cotidiano. Como bem disse Marcos, é impossível não reler e rever a vulnerabilidade sem a presença desse livro em nossas mãos. Então, a todos, muito obrigado, uma boa noite e sucesso. Para todo mundo. Boa noite, pessoal.